Nem tudo no IML fica quieto depois de coberto. A etiqueta dizia sem identificação. O problema é que me reconheceu. Olá, ouvintes! Deixe seu like. O incentivo ajuda o canal. Agora, vamos ao primeiro relato. A madrugada começou com o cheiro ácido que brota quando o frio não dá conta. O corredor do IML parecia respirar e a luz do final, em vez de iluminar, piscava como uma pálpebra cansada. Eu terminava a revisão de um laudo atrasado quando o trinco da câmara fria tremeu sozinho. O som não foi alto, mas cortou o silêncio como lâmina. Era o tipo de ruído que a gente ouve e, sem querer, registra a hora. A sala parecia encolher ao redor do meu jaleco, abafando até os passos. O relógio marcava 13h11 quando vi a gaveta 42 deslocada, coisa de 2 dedos. Condensação pingava na borda, formando um fio que serpenteava pelo aço até o ralo. O ventilador soprava ar que não gelava. Tentei rir da ideia de gaveta viva, mas o sorriso morreu rápido. No diário de plantão, alguém anotara meu nome em tinta recente, embora eu jurasse não ter encostado ali desde meia-noite. O teto rangia baixinho, como se uma corrente oculta vibrasse. Minha rotina costuma caber em 4 verbos: identificar, examinar, anotar, liberar. No IML, o que protege a cabeça é o protocolo, e nele eu confio como num colete. Chego cedo, confiro etiquetas, cruzo dados, fecho o fluxo. Madrugada boa é a que passa sem surpresas, e eu sempre a agradeço. Café requentado, rádio ligado no volume baixo, passos que conheço pelo eco. Era para ser mais uma noite assim. Eu sentia o jaleco pesar nos ombros, um frio úmido que não vinha do ar. Os seguranças tinham ido verificar uma infiltração no térreo e eu fiquei sozinho com o zumbido das lâmpadas. O cheiro metálico, que geralmente fica discreto, parecia ter colado na garganta. Abri a janela para ventilar, mas o ar de fora trouxe um frio úmido, de porão antigo. Voltei à mesa, reli o laudo de um desconhecido sem digitais e sublinhei uma observação. Meus olhos teimavam em voltar para a câmara. O azulejo devolvia minha imagem em manchas tortas, como se eu fosse 2. O primeiro estranhamento veio pelo ouvido, não pela vista, um sussurro de pano arrastando. A gaveta 42 avançou mais 1 centímetro sem ninguém por perto. A etiqueta tremia como folha em vento. Apontei a lanterna e vi algo no metal. Marcas finas, paralelas, riscadas de dentro para fora, como unhas pequenas. Desliguei a luz do teto para ouvir melhor. O laboratório respondeu com um silêncio ainda maior. No metal, a névoa desenhava círculos, fechando mais o espaço. Respirei fundo e toquei a alça. O frio que escapou pareceu ter peso, como se saísse puxando. Afastei o lençol o bastante para checar postura e posicionamento. O corpo estava onde deixei, mas as mãos, antes junto ao tronco, seguravam a borda da maca. Pensei em espasmo póstumo, mas a rigidez contrariava. O lençol tinha umidade recente, um círculo escuro na altura do externo, como se alguém respirasse sob o pano. O relógio batia mudo. Ouvi segundos arranhando o vidro. Recuar era o racional, porém o protocolo exigia inspeção. Conferi pulseira, etiqueta, requisição. Tudo batia, menos a sensação de que aquele metal pulsava. A lâmpada do corredor estalou. A seguinte respondeu, acendendo e apagando como sinal. O rádio chiou com ruído de estática e, entre as falhas, ouvi meu sobrenome, dito devagar, como quem testa o dente de uma palavra. O papel sobre a prancheta arrepiou de leve. Havia um zumbido de fundo, como boca ruminando. Chamei o segurança pelo rádio. Nada. Apontei de novo a lanterna e vi que a condensação formava na borda um mapa torto que lembrava veias. Fechei a gaveta. Ela abriu 2 dedos. Fechei outra vez. Abriu 3. O ar começou a puxar para dentro, como se a sala respirasse ao contrário. O relógio travou no mesmo minuto e meu peito entrou no compasso errado, chutando o osso como se quisesse sair.
A prancheta vibrava, os grampos tilintavam, marcando um compasso estranho. Tentei selar a tranca com o joelho e usar as duas mãos, mas a alavanca cedeu sem luta e a gaveta correu sozinha metade do curso. A lanterna vacilou, o foco tremeu e eu vi por um instante curto demais um rosto sob o lençol onde não devia haver rosto, inclinado como quem escuta por dentro. O pano voltou a assentar, lento, obediente. O metal respondeu com um gemido de cama antiga, desafinado, íntimo demais. O cheiro de desinfetante virou doce demais, quase fruta velha. O protocolo vive de escolhas binárias. Abre ou fecha, registra ou corrige. Ali, nenhuma das duas opções parecia segura. O ar ficou morno, cheio de um dulçor ácido. A impressão de perigo não era metáfora, era corpo. Entendi que se saísse, levaria aquilo comigo. Se ficasse, aquilo me completaria. Peguei o bisturi, não como ferramenta, mas como fetiche inútil. A gaveta avançou o resto e o lençol começou a inflar. A ponta do bisturi piscou, feito um olho pequeno. A lâmpada acima de mim estourou num sopro branco e o estouro não fez dor, mas silêncio. O lençol ergueu um volume que imitava um tórax, subindo, descendo, subindo mais. O rádio no bolso falou com a minha voz, pedindo calma, mandando recuar. Eu não falei. A fita adesiva da etiqueta descolou e girou no ar antes de colar na minha manga. A gaveta me chamou pelo ruído e meu nome veio por trás dos dentes fechados. O corredor atrás de mim virou túnel sem eco. Metade de mim correu, a outra metade ficou presa na lâmina do bisturi. Quando o lençol deslizou, não havia pele, nem osso, nem nada que eu reconhecesse. Só um brilho úmido, como vidro respirando. A coisa inclinou um nada, aprovando a minha medida. Então a porta da câmara fechou sozinha. A sombra do corredor encostou no meu ombro e alguém, com a minha língua, sussurrou dentro do meu ouvido: libera. Pensei em rezar, mas a boca trancou. A língua sabia outros nomes. O escuro caiu como tampa e o ar ficou espesso, cheio de gelo e açúcar. Toquei a porta, mas o metal devolveu um tremor de dentro para fora, como se respirasse por mim. A gaveta, agora aberta por inteiro, exalava um frio que não gelava, ele grudava. A coisa sob o lençol moveu-se um palmo, inclinando a falta de rosto. O rádio chiou de novo com a minha voz, repetindo entrecortado: libera. Libera, até virar um ronco sem palavras, fundo, maternal e falso. Dei um passo atrás e o bisturi prendeu a manga do jaleco como anzol. A lâmina riscou o aço, soltando um som fino e um cheiro de ferro velho subiu, doce de novo. A luz do corredor piscou 3 vezes, ordenando um compasso que meu coração tentou imitar. O lençol ergueu um volume, desceu lento, ergueu mais, como se praticasse. A etiqueta na minha manga aqueceu, colando na pele. A câmara respondeu abrindo outra gaveta, um dente metálico sorrindo no escuro. Corri até o interfone, mas só havia sopro. Voltei 2 passos e a sombra do corredor tomou corpo, alta demais, ombros largos demais, a cabeça como um buraco de pupila. Eu disse, não, mas a palavra saiu sem fricção, uma pena no chão. A figura apontou para a gaveta e senti a coluna ceder. O azulejo ranger virou um canto fundo, como se o prédio inteiro quisesse me embalar. Eu entendi que o que quer que fosse me reconhecia pelo cansaço. Fiz a única coisa estúpida e útil disponível. Puxei o lençol. Por trás não havia anatomia, só água trêmula contida em película, respirando sem ar. Quando toquei a borda, a película vibrou e me devolveu um reflexo partido. Minha boca murmurando ordens que eu jamais daria. A superfície formou círculos e dentro deles palavras: hora, nome, liberação. O bisturi caiu e a lâmina girou no piso desenhando um ponto de exclamação brilhante. O rádio voltou com outra voz, uma que eu lembrava de plantões antigos, já enterrados no arquivo. Pedi o meu crachá, quis obedecer. A mão buscou o bolso como quem encontra água.
Quando toquei no plástico, a película murchou, faminta, e puxou meu reflexo de volta, alongando meu rosto, apagando meus olhos. Meu nome na fita apagou e reescreveu sozinho, agora em negrito. A etiqueta mordeu meu pulso como pulseira hospitalar que fecha sozinha. Gritei por ajuda. E a sala respondeu, fechando todas as portas com um clique de língua. A sombra deu meio passo e o chão afundou meio milímetro, suficiente para o estômago entender. O relógio, parado, correu 5 minutos de uma vez e travou de novo. Outra gaveta se abriu e eu escutei, abaixo do metal, um choramingo baixo de recém-nascido ou máquina cansada. A película, satisfeita, esticou-se, imitando um peito que aguarda o primeiro ar. Eu sabia, do pop, que o nome certo salva o corpo certo. Então falei meu nome inteiro, repetido como juramento, e a sombra moveu a cabeça, curiosa. A película vibrou e formou bolhas que pareciam letras tentando nascer. Eu troquei a ordem, disse sobrenome primeiro, e o frio mudou de lugar, escorrendo das lâmpadas para o chão. A gaveta bateu sozinha, irritada, e 3 etiquetas voaram da prancheta como pássaros brancos que não sabiam cair. A voz do rádio mudou de sexo e de década, como se girasse um dial sobre memórias. Uma sequência de números irrompeu, idênticos ao lote do corpo sem digitais. Eu entendi. Se eu confirmasse, aquilo me entraria pelo ouvido e assinaria por mim. Respirei curto e menti, trocando um dígito, e o ar chiou, ofendido. A sombra recolheu o braço, hesitando, e a película tremeu como água contrariada, perdendo o ritmo da respiração. O neon do teto zuniu, e uma gota caiu no meu ombro, fria como selo. Aproveitei a fenda de indecisão e invadi o protocolo ao contrário. Abri o armário, arranquei a fita térmica da etiquetadora e colei sobre o meu nome em branco, anulando a leitura. Gritei o número do laudo do desconhecido 3 vezes e a película desviou, procurando o dono. O frio deu um passo para trás. As lâmpadas retomaram um brilho doente. A sombra recolheu-se ao azulejo, virando o reflexo torto, como se esperasse outra chance. O silêncio que veio não aliviou. Era silêncio de boca cheia. A gaveta fechou devagar e a película sumiu no escuro, deixando o lençol cair com o peso de um suspiro. O rádio cuspiu estática e morreu. Quando toquei a tranca, ela aceitou. Dei 2 passos para fora, mas o corredor parecia mais comprido que antes, como se o prédio tivesse se alongado para me fazer pensar. Entendi que o ponto sem retorno já tinha ficado lá atrás. O ar devolveu um eco baixo, passo sem dono, insistindo no meu calcanhar. Os seguranças voltaram falando de infiltração que não existia. Eu assenti, mudo, e fui até a recepção. Meu crachá estava úmido e o nome em relevo tinha marcas novas, como se dedos minúsculos tivessem aprendido a escrever. Abri o sistema para registrar o incidente, mas a página de ocorrências tinha um campo já preenchido com minha voz transcrita, palavra por palavra, a ordem que eu neguei. Apaguei. O cursor reapareceu, insistente. No dia seguinte, a chefia lacrou a gaveta 42. Fizeram um inventário. Não havia corpo ali, nunca houve. O diário de plantão exibiu minha assinatura 2 vezes, em horários impossíveis. Pedi transferência para o SVO e por semanas consegui dormir. Às vezes, acordo com a sensação de etiqueta colando na pele. E de vez em quando, o rádio do carro pega minha voz chamando meu nome, baixinho, como se ainda faltasse uma liberação. Esse foi o primeiro relato. Se ele não foi o suficiente, vamos para o próximo. Chovia fino quando o caminhão frigorífico chegou para aliviar a superlotação. Do meu posto, vi o baú branco encostar no portão do IML como um dente adicional, frio e silencioso. O cheiro que escapou do metal não era o mesmo de sempre. Havia um fundo doce, antigo, como papel molhado há décadas. Eu assinava a recepção do lote quando percebi que um dos sacos veio com uma pulseira duplicada. Meu sobrenome,
impresso 2 vezes em fontes diferentes. Levei o volume até a sala de necropsia auxiliar, aquela que só usamos quando a câmara oficial está cheia. As lâmpadas ali piscam num compasso estranho, e o ar parece mais espesso, como se a sala respirasse mais devagar. Coloquei o saco na maca, conferi a requisição e as etiquetas do lacre. Tudo batia, exceto a duplicidade do meu nome. O relógio redondo marcou 13h12 e ficou parecendo que o ponteiro segundo caminhava de lado. Minha rotina, quando o fluxo estoura, vira uma sequência de checagens. Confiro etiquetas, cruzo numeração do laudo com o lote, verifico assinatura e hora de custódia. O rádio fica no volume mínimo. O café, esquecido, esfria a passos largos. Gosto de ouvir o som do papel sendo grampeado. É um barulho que me diz que a ordem ainda existe. Em plantões longos, a cabeça tenta inventar vozes. Eu a calo com o protocolo, linha por linha. Os seguranças tinham descido para a rampa de descarga e fiquei sozinho com o baú encostado no pátio. Abri a janela da sala auxiliar para ventilar, mas o vento trouxe umidade e um frio de porão, desses que grudam nas juntas. A chuva batia no zinco como dedos impacientes. Eu lia a ficha do corpo sem identificação, quando notei, no rodapé do formulário, uma assinatura parecida demais com a minha, porém com a letra que eu tinha no curso de residência. O primeiro sinal veio do saco sobre a maca. Não movimento, mas peso. Algo ajustou a distribuição, como se ocupasse espaço que antes não ocupava. Encostei a mão no plástico e senti um pulso inexistente, desses que só a mente fabrica. O selo de lacre estava íntegro, e ainda assim a pulseira duplicada roçava meu punho, elétrica. Do corredor chegou um som de roda, como a do caminhão, mesmo parado. A chuva diminuiu e o ar ficou doce demais. Cortei o lacre de maneira limpa e puxei o zíper com delicadeza. Debaixo do plástico preto, encontrei um lençol hospitalar com código antigo de estoque. Não era padrão nosso. A dobra do tecido guardava um cheiro de arquivo úmido. Afastei somente o suficiente para checar a posição. Em vez de fisionomia, havia uma espécie de sombra compacta, como um reflexo preso à superfície. A lâmpada acima estalou e a sombra pareceu mudar de ângulo. Voltei ao protocolo, conferi pulseira, lacre, campo de observações. 100 digitais visíveis, dizia a ficha. Apontei a lanterna e vi marcas paralelas no plástico, riscadas de dentro para fora, finas como arranhões infantis. O rádio chiou e repetiu meu sobrenome com a minha entonação, mas uma sílaba alongada, pastosa, como boca cansada. Desliguei. O caminhão bateu a porta sozinho lá fora, e o trinco do auxiliar respondeu com um suspiro de metal velho. Fechei por instinto, e a sala fechou comigo. A janela que deixei entreaberta encostou num estalo. O ponteiro segundo voltou a andar, mas fora do ritmo. 2 passos. Pausa. Outro passo. A etiqueta duplicada no meu jaleco ficou morna, como um adesivo novo colado na pele. Quando toquei, o papel aderiu ao meu dedo e a tinta manchou a luva. A sombra sob o lençol não imitava corpo. Imitava a ideia de alguém deitado, uma ausência impressa em tecido. Decidi refazer a entrada no sistema. Ao abrir o cadastro, meu nome preencheu sozinho os campos. E o horário de custódia voltou 1 minuto no passado. O cursor piscava como se esperasse ordem que eu não queria dar. Do plástico veio um som miúdo, parecido com um sussurro em travesseiro. A sombra ganhou contorno de ombro e clavícula, mas sem pele, sem borda, como desenho molhado. O rádio, mesmo desligado, tossiu. "Doutor, libera!" O ar prendeu fôlego. Entendi que, dali, qualquer escolha me puxaria. Se saísse, levaria o erro comigo. Se ficasse, ele me adotaria. Peguei o bisturi e a câmera, não para trabalho, mas como se fossem amuletos. A luz fez um cone pálido no lençol e a sombra inflou como um peito que aprende a respirar.
O relógio travou outra vez. Quando tentei recuar, minhas costas bateram na porta que eu jurava ter deixado aberta. O trinco mordeu o aço e a sala perdeu som. A lâmpada piscou em sequência curta, e o lençol formou um rosto sem traço, uma máscara lisa que me imitava pela falta. A pulseira duplicada escorregou do meu punho e colou na borda da maca, exibindo meu sobrenome 2 vezes, como se chamasse alguém que não era eu e era. O rádio mudo acendeu luz verde e repetiu minha respiração sincronizada. O baú lá fora gemeu como navio e o piso devolveu um frio que subiu pela sola até a nuca. Quando ergui o lençol, não vi carne. Vi uma película trêmula, como vidro respirando, que refletiu meu rosto com atraso, 1 segundo a mais do que o real. A película cuspiu bolhas que viraram letras e nelas reconheci o número do meu crachá, invertido. O relógio caiu da parede sem quebrar. O caminhão do pátio acionou o motor sozinho e a minha própria voz, vinda da película, disse sem som, apenas moldando a boca: libera. Eu recuei sem mover os pés. O motor do caminhão roncou lá fora como um animal preso. E a película no lençol fez um movimento de quem aprende a engolir ar. Tentei contornar a maca, mas a porta empurrou de volta, colando nas minhas costas com a pressão de uma parede viva. O bisturi pesou na mão como lembrança, não como arma. A luz oscilou e, por 1 segundo, o reflexo do meu rosto ficou sem olhos. O rádio piscou, respirando no meu lugar, puxando o ar por mim. Eu falei, não libero, em voz baixa, como quem testa uma ponte velha. A película enrugou, formando círculos que viraram letras falhas, errando meu sobrenome de propósito. A pulseira duplicada se deslocou sozinha até meu punho e apertou, fria, como uma ordem. Lá fora, a lona do baú estalou com pancadas secas, mas não havia vento. O relógio no chão se moveu sozinho, arranhando o azulejo, e voltou a marcar 13:12, obstinado. O azulejo devolveu um eco curto. Virei a câmera para o lençol, tentando impor a régua do registro. Ao disparar, o flash reteve uma imagem atrasada, eu debruçado onde eu ainda não estava. A película devolveu esse futuro torto e, por instinto, eu recuei do que ainda aconteceria. O rádio assumiu a voz do motorista do caminhão, um timbre que reconheci de outra ocorrência já arquivada. Doutor, confirma a liberação. Eu fiz silêncio, e o silêncio pareceu assinar no meu lugar. A sala respirou de novo, mas o ar ficou mais denso, com cheiro de papel molhado e metal aquecido. Pensei no Pop. Sem identificação certa, não há liberação. Sem liberação, não há saída. Então, pronunciei o número do lote devagar, como quem lê um feitiço ao contrário, e travei na penúltima cifra. A película tentou fechar a minha fala com a última, empurrando o som de volta para a minha língua. Mordi a palavra. O gosto foi de cobre antigo. A luz falhou e depois voltou, doente. O lençol inflou um compasso inteiro e desabou com atraso, como se obedecesse a uma lei que não era a nossa. Enfiei a mão no bolso, arrastei a etiquetadora e imprimi um rótulo vazio, sem nome, sem laudo, apenas linha. Colei por cima da pulseira e senti o frio recuar 1 palmo, irritado. O caminhão tossiu no pátio, o motor engasgando, como se cuspisse o que puxou para dentro sem permissão. O cheiro cedeu 1 palmo. O rádio, então, buscou outra voz. A minha de anos atrás, recém-formado, inseguro. Se houver dúvida, segure o corpo. Era um eco que eu não lembrava de ter dito em voz alta, mas reconheci de um relatório. A película tremeu, procurando frestas no novo rótulo. O bisturi brilhou e apagou como o olho piscando. A porta da sala aliviou a pressão 1 centímetro e o ar finalmente entrou nos pulmões como água fria. O teto rangeu ao longe. Aproveitei a brecha e falei o que não queria. Descrevi em voz firme o corpo sem identificação do lote, sem oferecer nome. Repassei cada detalhe técnico seco, como um catecismo de aço.
A película imitou minha cadência. Tentou colar esses pontos a mim, mas o rótulo em branco a confundiu, deixando-a sem lugar. A pulseira afrouxou. A luz fixou um tom constante. O relógio parou de remar contra o tempo e desistiu do minuto teimoso. Do lado de fora, ouvi passos no pátio e o som de um molho de chaves. O trinco vibrou indeciso. A película, agora tensa, buscou a borda do lençol como um animal que escolhe a toca errada. Eu encostei o dorso da mão na maca e disse devagar, sem identificação, sem liberação. A película murchou um pouco. O rádio deu uma última respiração funda e calou. A lona do caminhão cedeu, como se algo pesado se afastasse dela a contragosto. A porta abriu de vez e o segurança apareceu, pálido, dizendo que o baú estava com o motor ligado sem ninguém na cabine. Não respondi. Recoloquei o lacre com o meu tremor domesticado e registrei a não liberação, carimbo firme. Fechei a janela. A chuva afinou até virar poeira de água. O segurança pediu para eu olhar uma coisa estranha na doca. Marcas de mãos pequenas na parte interna da lona, em fileiras, como se alguém tivesse aprendido a bater de dentro para fora. Voltamos para a sala. A película já não estava. O lençol limpo, a pulseira solta, o novo rótulo colado como uma promessa neutra. O relógio voltou para a parede obediente. Eu o pendurei sem dar as costas para a maca. O segurança fez um meio sorriso nervoso e disse que a câmera externa falhou no minuto em que o motor ligou. Anotei tudo, linha por linha, sem adjetivos. A caneta deixou um sulco fundo no papel, como se cada letra pesasse mais que o normal. O ventilador zumbia lento. De manhã, o caminhão partiu vazio e a chefia exigiu relatório. Entreguei sem opinião, apenas números e horas. No sistema, um detalhe. A transferência que deveria ter ocorrido naquela madrugada aparecia como pendente por identificação, sem quem a solicitou. Recuperei o áudio do rádio. Havia apenas respiração. Passei a ver meu sobrenome duplicado em notas antigas, como se alguém o tivesse impresso 2 vezes pedindo lugar. Fui para casa com jaleco na mochila e, no percurso, a rádio do carro pegou um chiado que modulou meu próprio fôlego. Quando o semáforo fechou, o espelho retrovisor devolveu meu rosto com um atraso mínimo. E eu entendi que algumas coisas continuam pedindo liberação, mesmo quando a gente diz não. Desde então, mantenho rótulos em branco no bolso. E quando ouço 3:12 na minha cabeça, sei que é hora de conferir as trancas e não responder a nenhuma voz conhecida. Agora você, ouvinte, me diga, de qual parte do Brasil você está me ouvindo? E que horas são aí onde você está? Nos ajude a construir uma comunidade mais forte. Dito isso, vamos para o próximo relato. A ala velha do IML, interditada por infiltração, foi reaberta às pressas para segurar o excesso daquela semana. Entrei com a pasta de requisições e encontrei o interfone antigo, amarelecido, pendendo do fio como um dente solto. O cheiro ali era diferente, menos desinfetante, mais arquivo úmido. Eu só precisava registrar o lote de entrada, mas o botão do interfone acendeu sozinho, com um clique que não combinava com o século. A sala cheirava a papel molhado e metal frio. A lâmpada central rangia como um inseto preso, e a câmara auxiliar fazia um zumbido oco. A janela dava para um pátio que não usamos mais. O mundo lá fora parecia 2 tons mais cinza. Eu impus o protocolo como um mantra: etiqueta, ficha, hora, assinatura. Quando passei o dedo no visor do tablet para assinar, a caneta digital riscou meu sobrenome sem que eu tocasse. E a grafia não era a minha, era a que eu tinha no primeiro ano de residência. Quando o volume aperta, minha rotina vira ilha. Eu e o papel. Confiro tudo 2 vezes. Cruzo números, grampeio, fotografo, selo. O rádio baixo me dá uma linha de normalidade, como se alguém respirasse ao lado. Aquela noite tinha cara de virar, mas eu tentava mantê-la reta. A ala antiga range diferente do prédio novo.
Cada passo parece puxar um pouco de pó do chão. Eu anotava para não pensar e pensava para não escutar. O ar parecia preso atrás das lâmpadas. O segurança foi buscar outras caixas. Eu fiquei. O interfone estalou e uma voz baixa, muito baixa, chamou meu cargo, não meu nome. Legista? Com pergunta. Olhei o aparelho mudo, sem linha. Encostei a orelha por hábito e ouvi o vazio com cheiro. Um nimbo doce de papel secando no sol. Ao fundo, algo que parecia água escorrendo num cano imaginário. A etiqueta do primeiro saco grudou no meu dedo como pele fina de leite. O azulejo refletia minha sombra em pedaços. Fui até a câmara auxiliar para checar temperatura. O visor piscava números normais, mas o ar não gelava. Ele pesava. Abri a gaveta de teste, vazia. Fechei com cuidado e senti o metal responder com um pulso, um empurrão de dentro para fora. Voltei à maca e afastei 2 centímetros o zíper do saco. Debaixo, não encontrei pele. Vi um brilho fosco como vidro respirando. O interfone vibrou de novo, pedindo confirmação de liberação. A ventilação sussurrou um vento sem direção. Retomei o trilho seguro. Conferência de pulseira, requisição, hora de custódia. Tudo batia com o lote, menos o campo de assinatura, que já estava preenchido com o meu nome, num horário em que eu ainda não tinha chegado. O tablet travou por 1 segundo, e quando voltou, a tela mostrava meu rosto refletido, com atraso. No lençol, uma sombra tentou aprender o formato de uma clavícula. A lâmpada respondeu com estalos, batendo um compasso torto. A prancheta tremeu, compasso mudo. Chamei o segurança no rádio. Resposta: interferência. A palavra veio alongada, multiplicada, repetindo sílaba por sílaba, como se ecoasse dentro de uma caixa cheia de água. Pousei a prancheta e respirei devagar. O corredor da ala velha tem um jeito de aproximar tudo. A distância se contrai. A etiqueta que tinha grudado em mim agora estava no trilho da maca, colada sem cola. Eu disse: aguarde, e a própria palavra voltou pelos azulejos. O relógio insistiu num minuto que não passava. Decidi reiniciar o cadastro. O sistema abriu a página do laudo e preencheu sozinho a identificação do corpo. Sem digitais, sem arcada, sem foto. No campo de observações, uma frase apareceu: conhecido de plantões anteriores. Não era possível. O interfone fez um clique e uma voz abafada, talvez minha, perguntou se eu confirmava a liberação. O relógio da parede, desligado, apontou 3h11 e, sem energia, deu um passo de ponteiro. A janela suou uma névoa que voltou para dentro. Percebi que não havia escolha neutra. Se negasse, aquilo ficaria comigo. Se aceitasse, entraria por onde entra o erro e não sai. Peguei o bisturi e a câmera como quiabo de coragem. Aproximei o foco do zíper. O brilho fosco sob o lençol inflou, desenhando um tórax que não era de ninguém. A sombra ajustou um ombro. O interfone acendeu uma luz verde e o botão de libera pulou com uma vontade própria, gentil e firme, como se fosse dever e alívio. A luz piscou. A lâmpada estourou em silêncio. E aquele silêncio tinha textura, parecia feltro na boca. A sombra levantou um palmo e desceu, testando um ritmo. O rádio chiou e repetiu minha respiração num atraso mínimo, como um espelho cansado. O tablet vibrou na bancada e exibiu a tela de assinatura. A caneta deslizou sozinha, desenhando minha rúbrica exata, com um tremor que só eu tenho quando bebo café ruim. O ar parou de circular e ficou doce. A prancheta tremeu, marcando um compasso mudo. Antes que eu arrancasse o cabo da tomada, o interfone falou meu nome sem esforço, com a entonação da minha mãe quando eu era criança. Disse: assina sem S, como ela dizia. O lençol inchou outra vez e a sombra formou um rosto sem traço, só um relevo de ausência. Meu dedo encostou no vidro do tablet e não encontrou fricção.
A tela era pele morna. A caneta digital encostou na minha mão como guia, e a ala antiga respirou mais fundo, esperando o sim. O corredor respirou mais curto. O sim não saiu, mas a sala entendeu como se tivesse saído. O interfone acendeu todos os LEDs de uma vez, verde, âmbar, vermelho, e a câmara fez um som de pulmão antigo. O lençol levantou inteiro e parou, sustentado por nada. Senti a pressão do prédio sobre as costas, como se portas distantes fechassem ao mesmo tempo. O tablet abriu a tela de liberação sem toque. Eu disse, aguarde. E a palavra voltou, repetida em 3 idades da minha voz. Dei 2 passos e a porta empurrou de volta, firme como mão no peito. O lençol apoiou um relevo de rosto, a ausência sorrindo sem boca. A pulseira, que eu não lembrava de usar, prendeu no meu pulso como se tivesse nascido ali. O interfone pediu, só assinatura. Manso. O rádio, mudo, começou a reproduzir minha própria respiração com atraso, o que me tirou o ar real. A luz ficou baixa e longa, alongando minha sombra até o rodapé. Apertei o botão de emergência do tablet, mas ele abriu a câmera frontal e devolveu minha cara atrasada 1 segundo. Um fantasma obediente. Tentei rasgar o rótulo, mas o adesivo grudou mais, aquecendo a pele. O lençol inflou outra vez, e a sombra insinuou um pescoço que não encontrava osso. O interfone chamou meu cargo legista, como quem pede bênção. Eu respondi com protocolo, sem identificação, sem liberação. O prédio rangeu, magoado. A lâmpada falhou num pulso comprido e uma friagem de arquivo tomou as juntas. O rádio resolveu testar outra voz, a do segurança chamando da rampa, embora ele não estivesse na ala. Pediu que eu abrisse a doca. Eu recusei sem falar. O lençol fez um gesto miúdo, como aceno. Era tentação de atalho. Assina agora, descansa depois. Pensei na cadeia de custódia. Nomes errados viram assombro administrativo, que dura mais que qualquer história. Busquei refúgio na lista seca. Lote, hora, condição, observação. Falei cada item em voz pausada, como quem reza de costas. A sombra tremeu, tentando se pendurar na minha cadência. O tablet, irritado, preencheu o campo responsável com meu nome duplicado. Corrigi para plantonista. O interfone soprou uma risada de estática e disse, a casa agradece, como se o prédio tivesse fome. Respirei pelo nariz, contando 4 para não devolver nada. Decidi devolver o corpo ao anonimato. Fechei o zíper até o fim, apliquei um lacre novo e cobri a pulseira com um rótulo em branco. O brilho sob o lençol perdeu volume, mas o ar ficou mais pesado, como um selo grudado pelo lado de dentro. O interfone apagou e reacendeu insistente, oferecendo atalho de novo. O rádio morreu. O relógio desligado moveu o ponteiro outra vez. Birra muda. Anotei no papel. Sem ato, sem nome. A prancheta vibrou sob meus dedos. A porta cedeu 1 centímetro e soltou o bafo da ala nova, mais frio e sem cheiro de mofo. Eu disse, fim do procedimento, e encaminhei o lote de volta ao fluxo. Do lençol veio um som de tecido cansado, sem culpa. O interfone chiou num último pedido. Confirma? Respondi com um silêncio longo. A sombra murchou e o relevo de rosto desapareceu devagar, como brinquedo recolhido. A luz voltou ao tom clínico. O corredor inteiro prendeu fôlego junto comigo. Quando o segurança chegou, trazia a pele molhada de chuva que não caía. Disse que as câmeras da doca estavam gravando estática com fundo de voz. Parecida comigo, mas jovem. Mostrei o lacre, o rótulo neutro, a ficha fria. Ele assentiu, desconfortável, e falou da rampa, marcas finas na água parada, como dedos pequenos treinando uma palavra. Fomos ver. No cimento, a palavra parecia meu sobrenome, mas escrita errada, com pressa e ternura. Voltei à ala velha sozinho para fechar a janela e recolher o tablet. O interfone desligado tinha o brilho de coisa que dorme, com um olho aberto. Passei a mão no painel e senti calor de pele. Desliguei no disjuntor geral.
Ainda assim, quando me virei, a luzinha fraca ressuscitou, esperando outra chance. Encostei a testa na porta e respirei. A ala respondeu com um estalo curto, como se aceitasse a negativa de má vontade. Nos dias seguintes, a ala velha ficou fechada. Ainda ouço às vezes o interfone acender na minha cabeça e pedir o atalho manso de sempre. Eu digo não, pelo protocolo, e espero a vontade passar. Alguns relatam ver minha assinatura duplicada em laudos antigos. Corrijo o paciente como quem desarma a armadilha. Na doca, a palavra no cimento foi lavada, mas eu ainda a leio na água quando a chuva assenta. Ela escreve meu fim com a minha caligrafia antiga. Sei que essa história não termina em porta batendo, mas em portas que recusam abrir. Quando o relógio insiste num minuto teimoso, eu levanto da mesa e vou conferir a ala velha. Encontro tudo apagado, como deve ser. Tranco com calma e volto ao plantão. Se o interfone acende sem energia, eu respiro e espero. O prédio gosta de atalho. Eu, não. E enquanto o protocolo couber na boca, ele me protege. O resto deixo sem nome, sem liberação, até que desaprenda de me chamar. O gerador entrou gemendo às 3h04, empurrando meia luz para o setor de antropologia do IML. Fiquei sozinho entre caixas de ossos catalogados, etiquetas antigas e um forno de secagem que respirava como bicho cansado. O blackout havia mordido o prédio inteiro e o elevador morreu no meio. Eu precisava terminar um laudo de identificação por arcada, mas o computador reiniciou, exibindo meu login antes de eu encostar no teclado. O ar tinha gosto de papel úmido e metal frio. A luz de emergência tingia tudo de âmbar, deixando sombras densas embaixo das prateleiras. O ar cheirava a papelão antigo, álcool isopropílico e um restinho de eucalipto das últimas limpezas. Eu abri o caderno grosso de inventário para buscar o número do caso, e a linha correspondente já estava preenchida com minha letra, porém inclinada demais, como a caligrafia que eu abandonei anos atrás. Era o mesmo número do dente que faltava na ficha. Em plantões assim, minha normalidade é desmontar silêncio em tarefas, conferir caixas, fotografar marcas, revisar dentes e suturas. O setor de antropologia é o lugar onde o tempo faz morada. Tudo é seco, tudo é lento, tudo espera. Eu gosto de ouvir o estalo miúdo do plástico das caixas quando a umidade muda, como aviso de que nada vai cair. O rádio, no volume mínimo, falhava entre música velha e boletins, devolvendo um alívio barato. O azulejo parecia ouvir e não responder. A rotina estava ali, laudo, foto, etiqueta. O segurança fora buscar velas no térreo e eu havia ficado. Verifiquei o forno, anotei temperatura e desgaste. Encostei na bancada e respirei pelo nariz. O metal frio encostou no peito, como se pedisse distância. O gerador oscilou e a luz dançou 1 segundo. No fundo do mezanino, o arquivo morto abriu um hálito mais úmido, de depósito que conhece a chuva pelo som. A ventilação sussurrou um vento que não vinha de lugar nenhum. O primeiro sinal de estranheza foi sonoro. Um clique repetido, como caneta batendo sozinha no quadro de ocorrências. Olhei para a prancheta. Ela estava quieta. O som continuou, vindo da estante B, prateleira 3. A etiqueta do estojo 31B piscou sob a luz âmbar, um brilho torto. Quando toquei a caixa, senti calor de umidade por dentro, ao contrário do ambiente. O clique parou e o gerador baixou um tom quase contente. O relógio insistiu num minuto que não acabava. Abri a 31B. Dentro, além dos ossos pequenos que eu já esperava, havia um envelope antigo, selado, com carimbo de um IML que não era o nosso. O papel estava amarelado e úmido, mas inteiro. No verso, alguém escrevera um sobrenome igual ao meu, com 2 letras trocadas. O envelope estava vazio de peso, mas cheio de um barulho miúdo, como unha riscando louça. O forno suspirou e as luzes do corredor se alinharam numa sequência impaciente.
A luz devolveu um brilho curto e sem forma. Voltei ao laudo para não me perder. Comparei a arcada da bandeja com a radiografia no visor portátil. As suturas batiam, o padrão de desgaste combinava. Ainda assim, o relatório no monitor, sem que eu tocasse, começou a preencher o campo observações com frases que eu reconhecia de laudos antigos meus, copiados fora de lugar. O teclado estava frio sob os dedos, mas a barra de espaço tremia sozinha. O rádio pegou uma voz sem estação. O teto rangeu como corda velha em madeira. Chamei o segurança no talkie. O chiado respondeu com sem linha e morreu. O gerador tossiu 2 vezes e estabilizou. As sombras entre as caixas ficaram mais altas, como se as prateleiras tivessem crescido um degrau. Fechei o envelope e ele colou por vontade própria, sem cola. A etiqueta 31B descolou da caixa e veio parar no meu punho, como uma pulseira maldosa. O forno apitou, mas o ciclo não tinha acabado ainda. O corredor prendeu a respiração por um instante. Decidi registrar manualmente. Peguei a caneta e o caderno de inventário. No momento em que encostei a ponta no papel, a página virou sozinha para trás, parando numa ocorrência de anos passados, assinada por mim. Embaixo da assinatura, alguém havia escrito: revisar dentes, 11 e 21. Olhei a bandeja. Os 11 e 21 não estavam ali. O envelope amarelado fez um som de bolsa de água mexida e o forno sorriu com um estalo morno. A janela suou e recolheu a névoa para dentro. Não havia saída limpa. Se eu seguisse, reconheceria alguém errado. Se parasse, adiaria um nome que faltava. A decisão pesou nos punhos. Reabri a 31B, retirei a bandeja e encostei a arcada no visor. A luz dançou. De repente, o equipamento refletiu meu rosto com os 2 incisivos ausentes e o mundo recuou meio passo. O gerador engoliu o ar. Senti que a sala tinha acabado de me incluir no inventário, sem meu consentimento. O silêncio parecia mais pesado que a própria sala. A lâmpada de emergência baixou ainda mais e o forno assobiou uma nota que eu conhecia de plantões longos. A caixa 31B soltou um vapor quase invisível, fino como respiração em vidro. O caderno virou para a última página e encontrou espaço para uma nova assinatura. A caneta insistiu em ficar em pé, como antena de rádio. O rádio, por sua vez, reproduziu uma risadinha curta, que era minha e não era. O envelope inchou, em silêncio. A prancheta vibrou leve, marcando um compasso mudo. Abri o envelope com a unha, num gesto que eu evitava desde a faculdade. Não havia papel dentro, só uma película úmida, fria, que espelhou meu queixo com meio segundo de atraso. A película vibrou, formando círculos que se alinharam como dentes. Na borda, uma frase apareceu e sumiu. Confirma. O gerador, do nada, ficou silencioso por um segundo inteiro. O setor respirou fundo comigo e aguardou a escolha como se ela já estivesse feita. O azulejo parecia ouvir e não responder. O gerador respirou de volta, mas não trouxe som de máquina. Trouxe minha voz, vinda da película, dizendo confirma, com minha dicção de 20 anos atrás. O envelope segurava um vento que não chegava e a arcada na bandeja parecia alinhar dentes que não estavam ali. Eu disse não para dentro, como quem fecha os lábios num exame. A película enrugou e mostrou por um instante 2 incisivos exatamente iguais aos meus, ausentes no reflexo do visor. A sala, que até então obedecia, mudou de humor. As caixas da estante B estavam mais para frente do que antes, e a etiqueta 31B, que grudei de volta, voltou sozinha ao meu punho. O forno assobiou 2 notas curtas e parou, como um aviso de forno doméstico. O rádio acordou no meio de uma notícia velha e trocou para estática com risadinhas. Eu pensei na cadeia de custódia como quem monta um guarda-chuva no vento. Segurei a caneta como trava.
Resolvi devolver a película ao envelope e lacrar, mas o papel recusou cola. A película vibrou e se esticou até copiar meu queixo, minha boca, minhas falhas. Confirma, insistiu, e a palavra desenhou círculos de condensação no visor. Eu respirei pela boca, testando o gosto do quarto. Era doce e metálico. Virei a arcada para a luz e repeti devagar o número do caso. A película contrariada devolveu outro número, o do meu crachá de plantão. A lâmpada de emergência apagou por meio segundo e a escuridão me pesou nos ombros como colete molhado. Quando a luz voltou, o visor refletia meu rosto com os dentes ausentes de novo. Só que desta vez o reflexo sorriu. O gerador trocou de passo, aprendendo a minha respiração. Peguei a bandeja, firmei o punho e falei alto, sem identificação, sem liberação. O forno respondeu com um clique, devolvendo a temperatura certa, como se anuar fosse possível. O rádio, teimoso, imitou minha voz e registrou liberação concedida. Eu vi as ondas do som escritas no display cego, como caligrafia de água. Arranquei a bateria do aparelho. O silêncio caiu, e junto com ele, um frio de arquivo que dobra o joelho. A película recuou para o envelope e pediu assinatura. Eu abri o caderno e escrevi a decisão contrária em letra enorme, pendente, revisar. A etiqueta 31B apertou meu pulso como pulseira de internação. O segurança entrou, ofegante, dizendo que o elevador havia voltado sozinho ao térreo e aberto as portas. Pediu para eu acompanhar. Fechei o envelope, colei uma fita nova e guardei a bandeja. No corredor, as luzes formavam uma sequência que apontava para o elevador como setas. O gerador parecia contente. Quando chegamos, as portas estavam abertas num sorriso metálico. Lá dentro, no chão, outra etiqueta 31B esperava, limpa e recém-cortada. Apertei o botão do térreo e o painel apagou. O elevador escolheu por nós e desceu um andar a menos, parando na sala de expositores que estava vazia desde a reforma. As vitrines guardavam ossadas didáticas e cada vidro devolveu meu perfil duplicado. O segurança perguntou se eu estava bem. Não respondi. No centro da sala, uma mesa de luz apagada refletia a arcada como se ainda estivesse ali. A película bateu no envelope, pedindo saída. Eu sabia que nome errado vira assombro de cartório que não acaba. Abri o envelope e mostrei a película para a mesa de luz apagada. Ela aderiu, feliz, e ganhou forma de sorriso tímido, sem dentes, como se aguardasse um molde. O segurança segurou o toque, mas só ouviu água. Eu disse ao vazio que não assinaria nada até os 11h21 aparecerem. A película, por pirraça, formou 2 incisivos perfeitos, idênticos aos meus, e me devolveu um reflexo que mastigava o ar. O elevador chamou sozinho. Quando voltamos, as portas se abriram em outro andar, no arquivo morto. O corredor cheirava a livro molhado. A etiqueta 31B no meu pulso ficou quente, lembrando febre. Seguimos as setas imaginárias até uma estante que eu não lembrava. Uma gaveta de aço correu um palmo e parou, oferecendo como bandeja uma radiografia antiga. No canto, a rubrica era minha, a data de antes de eu entrar no serviço. A radiografia mostrava a arcada que eu analisava com suturas que batiam, mas com um detalhe: incisivos presentes. Atrás da chapa, um bilhete. Corrigir entrada. Nome confirmado. Era minha letra, e não era. O segurança recuou, a mão no cinto, sem motivo. Eu encostei a chapa na mesa de metal. O frio pulou para o meu braço. A película vibrou feliz, como se já tivesse dono. Eu disse não, e a palavra bateu na estante e voltou menor. Entendi que o ponto sem retorno era aceitar um futuro que não era meu. Abri o caderno e escrevi um novo laudo com as lacunas assumidas, sem prometer nome. Afrouxei a etiqueta do pulso e a colei na capa. 31B, revisão. O elevador esperou com as portas abertas, paciente.
O segurança fungou e disse que ouviu passos no poço. Eu só queria voltar à sala e dar baixa no nada. A película cansou, esticou e colou no vidro da vitrine, como mosquito na luz. De manhã, com a energia normalizada, o sistema exibiu o caso 31B como pendente por ausência de elementos. Ninguém achou estranho. O envelope estava selado, a bandeja limpa e a radiografia antiga sumiu do arquivo. Eu guardei a etiqueta do meu pulso dentro do caderno, como quem guarda um espinho. Às vezes, quando passo pelo setor, a vitrine embaça de dentro para fora e deixa um sorriso sem dentes na película colada. Eu não confirmo. Nunca confirmo.